Vamos falar agora do Flamengo aqui no Bate Pronto. Flamengo que a gente sabe vem buscando mais jogadores aí no mercado da bola, tem essa possibilidade do Claudinho. Também Flamengo e Gabigol iniciaram as negociações para a renovação do contrato, que se encerra em dezembro de 2024. Clube e jogadores estão em contato frequente, em busca aí de um consenso entre as partes. Flamengo que encara o Fluminense no final de semana, Flamengo que busca o Claudinho. E aí, Mauro César, alguma atualização sobre essas últimas informações do Flamengo quanto ao mercado da bola e também esse confronto que se aproxima aí, o Fla-Flu pelo Brasileirão? O Flamengo fez uma proposta lá para o Zente, mas ainda não teve resposta, né? 15 milhões de euros para trazer o Claudinho, né? E essa conversa do Gabigol tem muito tempo, né? O contrato dele acaba no ano que vem, final do ano que vem. Então, e se ele renovar por 5 anos, ele vai fazer um contrato até os 33 anos, né? Que ele vai ter 28 ano que vem, 5 anos. Ele teria um contrato até os 33 anos de idade. O Chelsea também quer o... O Matheus França tá na mira do Chelsea, dizem também que o Crystal Palace está interessado, mas ofereceu uma quantia menor. O Crystal Palace que é do Botafogo lá. Do John Textor. Mas se chegar a 25 milhões de euros, acho que o Flamengo vai vender rapidinho esse jogador. Provável que acabe acontecendo, né? Algum negócio. Já aconteceu agora com o Ângelo do Santos, né? Mas a dúvida é se vai ficar ou vai ser emprestado, porque o Chelsea já pegou o Ângelo, pegou o Andrei, né? E parece que vai emprestar esses garotos todos. Então, se o Matheus França for para o Chelsea, de repente vai ficar uma temporada jogando em outro clube, outra liga, não na Inglaterra. Então, assim, Premier League, mas de repente não é uma garantia que vai para a Premier League. Tipo o Renier. Renier foi contratado pelo Real Madrid, está vagando por vários clubes, sendo emprestado, nunca ficou no Real Madrid. Jogou pelo time de Castilha, o time B, durante um breve período no começo, e deve ser emprestado de novo para algum clube, né? Já teve na Alemanha, na própria Espanha. Então, acho que também o jogador tem que pensar bem nisso, né? Na gestão de carreira, quais são as possibilidades, né? Numa eventual transferência, para onde que vai, né? Que sempre corre o risco de ir para um time menor, não se firmar e acabar não tendo nem oportunidade de jogar naquele campeonato que ele gostaria, né? No caso, o campeonato inglês. E você que nos acompanha pela rádio Jovem Pan, rápido intervalo, coisa rápida, e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Falando do Flamengo e essa questão que envolve o Gabigol, muito se fala, né, sobre contrato de gratidão nesses grandes clubes, né, Palmeiras, Flamengo, clubes de maior investimento, mas o Gabigol, aí como disse o Mauro, tem que ver, né, quantos anos de contrato, para também não fazer um contrato muito longo com esse jogador. Pelo que o Flamengo está oferecendo agora, o contrato terminaria com o Gabigol com 33 anos de idade. Vale investir no Gabigol? Vale renovar o contrato dele? Vampeta, Vanderlei, Flávio? O Flamengo conversando com o staff do jogador, tentando entrar num consenso aí para que fique de acordo, né? Para que fique bom para as duas partes. Se eu falar, sou suspeito, vale na hora. Para mim, vale renovar rapidinho, né? Rapidinho. Agora. Claro, é ídolo no Flamengo. Eu acho que se ele completar 10 anos no clube, não é pouca coisa para um cara que joga na posição dele. Ele tem grande relação com a torcida, levanta a arquibancada. Eu acho extremamente importante. Se acontecer, essa é o tipo da renovação que, quando acontece, você pode falar, poxa, que reforço, hein? Como o Gustavo Gomes, você fala. Quando o Gustavo Gomes renovou com o Palmeiras, eu falei, poxa, grande contratação, grande reforço, essa renovação do Gustavo Gomes. Com o Gabigol, idem, até quando ele passa um período sem fazer gols. Ele é muito aplicado, enfim, você pode falar o que quiser, mas é um cara aplicadíssimo, corre o tempo todo, e numa hora você sabe que os gols vão voltar. Achei importante, tomara que aconteça essa renovação. 5 anos de contrato, o Flamengo não aprovou a pedida inicial do Gabriel, com um pouco mais de 50% de aumento em relação ao salário atual. No entanto, há uma confiança nos bastidores por um acerto entre as duas partes. E o sucesso dessa negociação fará com que Gabriel Barbosa volte a ter o maior salário do elenco do Flamengo. O agente do jogador, Júnior Pedroso, já teve reuniões com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, e há um otimismo de todos os lados, né, por um final feliz nessa história, Gabigol e Flamengo.
Sobre o Claudinho, até como disse o Mauro César, o Zenit recebeu a primeira proposta oficial do Flamengo. A gente havia já noticiado durante a semana, os papéis foram enviados aos russos. O Flamengo pretende pagar os 15 milhões de euros em 5 anos e pessoas próximas a Claudinho afirmam que o jogador fala insistentemente e diariamente da vontade de defender o Flamengo. Nós estamos voltando na Rádio Jovem Pan, aí vou querer saber a opinião aqui da mesa sobre o Claudinho. Estamos de volta. Agora sim, todas as plataformas com o bate-pronto para você. Flávio, Mauro, Vanderlei, Vampeta, tá aí. O Claudinho na mira do Flamengo, enviou a primeira proposta oficial. Flamengo com a confiança lá em cima, né? Cada vez mais entrosado com o Jorge Sampaoli, contratando, buscando jogadores de qualidade, jogadores que chegam para jogar. Flávio, Vanderlei, Vampeta e Mauro. Mauro. Aquela coisa, o Flamengo está bem agressivo do mercado, né? Mas essas contratações são bem difíceis, né? Dos 2 jogadores que o Flamengo tentou para o meio campo são difíceis. O Claudinho, o Zenit é um time que tem muito dinheiro, o time da Gazprom, né? Então não tem necessidade de vender o jogador para fazer grana. E o River não vai negociar o De La Cruz. É possível até que não consiga contratar nenhum dos dois nesse momento, que fique para uma outra janela, uma outra oportunidade, né? Mas ainda tem um prazo razoável. Eu acho que no caso do Claudinho, que pode pesar justamente essa pressão que o jogador possa fazer, né? Porque hoje o futebol russo tem também uma característica que desestimula um pouco o jogador, que é o fato dos times não disputarem competições internacionais por conta da guerra lá. Então você acaba jogando só a Copa da Rússia, Campeonato Russo, e você não joga Liga dos Campeões. O Zenit é campeão russo. Em condições normais, não fosse o conflito, estaria na Liga dos Campeões. Então o Claudinho estaria hoje às vésperas de ver em que grupo ia cair o Zenit, contra quem vai jogar. Será que eu vou jogar contra o Real Madrid? Será que vamos jogar contra o Manchester City? Será que vamos jogar contra a Inter de Milão, né? O Bayern de Munique? Não vai ter esses confrontos. Eu acho que se os russos estivessem jogando na Liga dos Campeões, dificilmente o jogador pensaria em voltar ao Brasil, porque seria uma grande oportunidade de jogar o grande torneio que todos eles sonham. Mas não é o caso. Então, de fato, pode acontecer do jogador achar mais interessante voltar ao Brasil e jogar num time que é forte, que disputa os títulos, joga o torneio internacional aqui do continente, que é a Libertadores, que não é a Liga dos Campeões, mas me parece que deve ser mais excitante do que jogar só o Campeonato Russo e a Copa da Rússia, os torneios domésticos, né? Então acho que tem isso, né? Então por que ele foi? Ele foi porque a proposta era muito boa, mas agora já está num outro patamar financeiro. Se ele sai de lá e vem para o Flamengo, ele vai voltar ganhando muito mais do que ganhava no Red Bull. Ele já atingiu esse patamar. Então ele pode ganhar hoje do Brasil, que é o caso. O Gabigol ganha salário europeu, o Arrascaeta ganha salário europeu, o Dudu ganha salário europeu. Bruno Henrique, esses caras ganham salário europeu. Esses caras ganham um salário que ganhariam na Europa muito perto disso. Então, dificilmente ganhariam muito mais indo para lá. Então, o cara está no Brasil, aqui eles jogam em times grandes, disputam títulos. E se o Flamengo vendeu o Matheus França, tem um caixa para comprar outro cara que vem para chegar para resolver também, né? Exato, até porque ele é uma opção ali para aquele setor, né? Ele saindo, acho que acaba ficando um pouco mais urgente. Não ter sido tão utilizado porque ele estava machucado. Voltou a ficar à disposição agora, essa semana, né? O Flamengo está próximo também de definir a situação do Matheus França. O Chelsea e o Crystal Palace fizeram propostas ao staff do jovem de 19 anos. O clube vai bater o martelo nos próximos dias. Representantes foram a Londres nessa semana, tomaram conhecimento dos valores que o Chelsea, que o Palace pretendem desembolsar, né? Alguns times franceses também de olho aí na situação do Matheus França. Portanto, já há uma sinalização positiva do lado do Chelsea, do Crystal Palace, e também tem clubes franceses de olho na situação do jogador, do jovem jogador do Flamengo. Então, tá aí, Vamp. Claudinho, renovação do Gabigol, também essa possível saída do Matheus França, as movimentações nesse Flamengo, Vampeta. É isso que o Flamengo não tem medo de ir ao mercado, né? Tanto que a gente fala, quando o Gordon vem, o Gordon compra. E se o Claudinho vir, o professor falou, tá sorrindo, quando o jogador tá sorrindo, querendo vir, o Alan, né, professor, estava com a mala pronta lá. Estava no aeroporto já. E já volta, depois de passar 2 anos lá, você já vem com a vida arrumada. Me surpreende, o Oscar ainda tá na China. O Oscar, você deu outro nome também, que tá aí no mercado. Nós estávamos ali no campeonato chinês, ele voltou, né, Mauro? O Oscar. E chegou a surgir que poderia... Ele queria vir para o Brasil, mas os chineses não liberaram. Mas e o salário que ele ganhava lá também. Nossa, é um salário absurdo, uma coisa de maluco. Não, mas se o Claudinho vinha, não tem para ninguém. E para você, Flávio?
Deixa quieto lá o que? O Claudinho? Oscar, não, tá não, o Oscar. Ah, tá. Oscar, pô, louco, deixa lá, cara. Não, o cara não sabe quantos anos ele vai viver, pô. Uma vez eu vi uma entrevista do cara que tinha a voz do Kiko, né? E ele deu uma entrevista pro Jô Soares. Aí ele entra e fala assim, fala, pô, como é que você tá? Fala, cara, eu tô todo arrebentado, eu sabia que eu ia viver tanto. Então, fumava, bebia, gastava dinheiro. Não, o cara do... Não, Você sabe quanto tempo você vai não tem o cara lá do Rio, do Copacabana Palace, que ele falou, vou viver até tantos anos, e foi queimando. E aí, O dinheiro acabou e deram um quarto pra ele, né? Isso é. Deram um quarto pra ele e falou, porra, achei que ia morrer antes. Aí se ele morrer O cara antes, fez a conta. Deus queira que não, se ele morrer, tem neto. Ele fez a conta. Atenção, qual é a expectativa de vida do brasileiro hoje? 77 homens e 80 anos as mulheres. 77 anos e 80 anos a mulher. Ele fez a conta lá, queimando, namorada. Pegou todo mundo, não sai Ele nada. fez a conta, preciso de $1 milhão por ano para isso. Você fez a papá, então estou com 77, né? Eu estou com 67. Mais 10 anos. Se eu tiver $10 milhões, eu vou deitar e rolar. Tá bom. 77, pumba, cumprir a minha parte. Pau 80 duro. 77 o cara tava atleta do Iron Man. Certo? E o dinheiro acabando, cara. O que eu faço agora? Ô, Vanderlei, Não era O pessoal ainda foi bom, deu 4 pra ele. agora, Deu 4 pra ele ainda, né? Vai lá. não, eu vou contar mas essa história quem tem que contar é o Vampeta. Tinha um famoso ex-presidente de um time carioca e ele sofre um infarto, assim, uma coisa horrorosa, vai pro tuba e tal. E o médico era o melhor amigo dele. E ele tá lá e tal, e correria pra lá, correria pra cá e tal, e ele entubado, não conseguia falar. Aí ele começa a fazer gesto pro médico, pro amigo dele, tira o tubo e tal, o cara não pode, tira o tubo e tal. Aí ele tá quase, ele chega e fala assim pro cara, eu vou morrer, né? O cara fala assim, que isso? Cara, deixa ele palhaçada, é coisa séria. Vou morrer. Não, você vai morrer. Vou morrer, vou. Então é o seguinte, eu tenho uma vida paralela, eu tenho uma outra família, e eu quero que você avise a minha mulher, para que ela se compadeça de mim, da outra família, que não tem nada a ver com isso. Então, chama a outra mulher, ele conta. Já morrendo, então se volta outra família, não sei o que e tal. Aí a mulher ficou louca da vida e falou, não, pode deixar, eu vou segurar, tá bom, então põe o tubo lá pra morrer. Aí começou a melhorar. Tira o tubo e chama o médico, não, você não falou que ia morrer, você não vai morrer mais não. Aí falou, não, você me prometeu que eu ia morrer. Essa história é real. Aí, quando ele sai, assim, né, não queria mais ser visita, ele olha, vê as duas famílias lá conversando. Bom, conclusão, ele acabou ficando com as duas famílias. Eu até tive a oportunidade de conhecer o trio. É muito bom. Mas e essa história é real. Aí ele falava pro médico, você jurou que eu ia morrer. Não pode fazer isso comigo. Pedro, hoje é sexta, né? Parece um amigo seu. valendo. Quando você teve um certo probleminha, que eu cheguei entusiasmado para você ainda naquele momento não sabia, que felizmente não era tão grave, mas eu falei, que você está muito mal, e você imagina, chega no hospital, ele está ainda na emergência, você está muito mal, a chance de você morrer é enorme, você precisa sair daqui. Ele olha para mim, filha da... eu vou lá, Mauro, dou uma palavra Me sequestraram no hospital, até hoje eu estou no hospital, né? Ele me sequestrou, esse rapaz aqui me sequestrou. Eu falei, eu não quero barulho da ambulância. Nossa senhora, parecia desfile de escola de samba. Mauro, Paulista... Ele falou, não dá pra eu tenho que ser resgatado desse hospital para ir para um hospital especialista, né, na área cardiológica. E aí esse hospital que ele estava emergencialmente falou assim, só liberamos se aparecer aqui uma ambulância completa. Não pode ser aquela ambulância com ferrugem, nada. Completa. Aí ligamos para um amigo dele, médico, diretor de um grande centro aí, e o cara falou assim, não, pode deixar. E mandou, na verdade, um carro alegórico. Não, carro alegórico. Palhaçada, pediram para fazer isso. Carro alegórico. Vai ser uma árvore de Natal, pô. O motorista chegou, quem é? Quando soube que era o Flávio, o cara do futebol, ele conhecia. Aí eu fui pro motorista e falei, faz uma gentileza.
Faz isso para mim. O cara queria que quando ele entrasse na maca, você vai para o hospital mais importante aí, você ligasse tudo que tem direito nesse carro alegórico. Tudo. Vê se pode. Isso é hora de... Sirene, luz de teto, tudo. Sabe, Porque ele pediu, por favor, para sair em silêncio, ele não quer carnaval. Aí, quando o cara entrou, bateu a porta, o cara apertou o botão. E eu só falando palavrão, xingando os caras. Mauro, acordou o bairro, certo? E ele xingando dentro assim. É um cara ingrato. Sim. Porque, qual foi a minha preocupação? Que o trânsito abra. Sim. Tá certo? Quer dizer, é incrível. A gente é muito ingrato. Eu sofro uma gratidão toda hora. Só pra gente fechar aqui o assunto do Dessa Flamengo. sexta, né? Não, tá valendo. Hoje é sexta e o assunto iniciado, porque a gente tá falando aqui de caminhão de dinheiro. Dos caras, porque não sabe como vai morrer. Mas, ô Mauro, só pra gente encerrar essa parte do Flamengo, tem torcedor preocupado, né? Porque o André Cury falou da possibilidade do Arrascaeta se transferir para a Arábia Saudita. Não sei que pé tá essa história, mas acho que nem negociação tem, né, Mauro? Ou tem alguma coisa? Nada. O André Cury deu uma entrevista num podcast e aí ele falou, o Arrascaeta, o nome dele tá numa lista lá do time lá do Luiz Castro, do Cristiano Ronaldo, ao Nasser, né? E ele pode surgir. Pode estar em transfer bem, aí que não pagaram alguma coisa. Tem isso aí também. Ele falou de uma possibilidade, não tem nada concreto, não teve, o clube não manifestou nenhum interesse, nenhuma proposta aconteceu, rigorosamente nada. Mas como isso dá audiência, alguns colegas vão lá e transformam isso em matéria. Aí você vai ler a matéria do cara, olha, não existe proposta, não tem valor, não tem nada, não tem matéria. Tem um tremendo num caça-clique e nada além disso. Pode acontecer do Arrascaeta receber uma proposta sim, mas hoje no momento não tem nada. Se acontecer, deve ser tratado como algo relevante. Nesse momento não. E a multa dele é de 50 milhões de euros, né? Ou seja, a multa é muito alta, o clube está bem protegido. Se alguém chegar para pagar a multa, aí não tem jeito. Aí, claro, o cara vai embora. Um abraço.